começar, vamos falar sobre moda. Top models. Você deve evitar se é o que Fashion. Não é uma discussão fútil. Primeiro desfile dele. História da moda. Aqui tá ok também, a gente pode começar. Eu sou a Aline Vito e eu tô aqui com a Carol Secati. Olá, tudo bom? Eu tô hoje também com o Geraldo Lima, que foi meu professor na universidade, então muito carinho para ele, pessoas, por favor. Oi, gente, tudo bom? E a gente também tá aqui com a Maria Rita. Tudo bem, Rita? Tudo bem. A Maria Rita veio aqui hoje, o Geraldo, porque hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre acessibilidade na moda. E a gente vai falar um pouco da acessibilidade para pessoas com deficiência visual, tá bom? E aí eu queria que a Maria Rita se apresentasse e depois o Geraldo se apresente, fale um pouquinho. Tá. Meu nome é Maria Rita, eu tenho 35 anos, sou psicóloga e estou aqui um pouquinho para bater um papo a respeito de moda, acessibilidade e afins. Então, esse negócio de ficar falando de idade não tá muito bom, não, Maria Rita. Fala se quiser, se não quiser não tem problema. É verdade, não tô mais tão novinha para ficar falando a idade. Eu muito menos. Mas vamos lá. Então, eu sou o Geraldo Lima, sou formado em design, depois fui trabalhar com a área de design de moda, trabalho já nessa área há bastante tempo, há muitos anos. Já passei por várias etapas, tendo empresa de assessoria e consultoria de moda, depois confecção e loja, e hoje sou professor universitário. Trabalho na Universidade em Morumbi, dando aula no curso de design de moda. Aonde a gente se conheceu. Aonde a gente se conheceu, eu me formei, ele me deu aula, gente, do primeiro período ao último período. Então foi realmente, acompanhou o processo todo da graduação. E ela até hoje me convida para poder dar entrevista, então quer dizer que deve ter sido bom. Foi bom, sim, tem muita coisa boa aí de toda a minha relação com moda que veio desses anos, dessas aulas. Com certeza. Então, hoje o que a gente quer falar aqui é um pouquinho disso, e aí a gente queria conversar um pouquinho sobre acessibilidade. E aí eu tenho algumas perguntas, assim, e aí eu acho que era legal a gente começar com a questão de consumo e depois a gente vai aprofundando na questão como criador, depois a questão como facilitador, que foi alguma coisa que você falou na sua entrevista. Quem não viu ainda, tem entrevista no canal, tá, gente? Vai lá ver a entrevista também. Como é essa questão de acessibilidade para deficientes visuais no dia a dia, assim, na hora de comprar uma roupa, de ir atrás de uma roupa? Maria Rita, como é isso? Falando da deficiência visual, né, que é o que eu tenho experiência, assim, é possível, mas assim, a gente não pode dizer que existe uma plena acessibilidade, justamente porque é o que a gente falou um pouco na entrevista. A moda, enfim, o mundo é muito visual. Então, por exemplo, uma compra online pra gente é muito difícil, né? Porque tá ali a foto e a gente não consegue saber o que é e como é que a gente vai comprar o que a gente, né, não sabe o que é. Para a gente obter informação de moda também, a gente também acaba tendo uma dificuldade, porque é tudo muito visual, né? Então, aí nas redes sociais, enfim, páginas na internet, essa parte digital, ela é toda visual, né? Dificilmente você encontra algum lugar que você acessa e tem alguma preocupação, né, de descrever ali o que está acontecendo. Então a gente tem essa dificuldade. Eu até brinco que às vezes assim, a moda chega pra gente quando a moda já acabou, né? Assim, 3 anos depois eu fico sabendo que estava se usando, por exemplo, cintos grossos, né? Só que daí já é tarde demais, né? Enfim, e isso assim, eu tô falando como a moda chega, né? Quando você vai numa loja, eu acho que assim, eu causo até um pouco de pânico, porque a hora que a vendedora sempre chega, né? Eu acho que eles ficam falando, não, vai você, vai lá, vai você. Empurrando a outra. Exatamente, acho que deve, até justamente
pela falta de experiência, né? Às vezes não sabe, fala, ai meu Deus, e agora? Como que eu vou atender um cego, né? Daí, enfim, chega um vendedor, né? Depois de algum silêncio, né? Você sente o silêncio e daí chega o vendedor. Daí o vendedor, o que você gostaria de ver? E eu, que quero saber de tudo, né? Eu gostaria de ver tudo. Daí a pessoa... Entra em desespero. Entra exatamente em desespero. E daí ainda mais, às vezes, uma coleção ali específica. Então eu quero dar uma sapiada em tudo, né? Que tá rolando, assim. E assim, já aconteceu de eu encontrar em algumas lojas vendedores muito proativos que me fidelizaram por essa disponibilidade, né? De ir lá me mostrar e tentar descrever cor, descrever estampa, né? E daí eu acabo indo naquela loja pedindo para ser atendida por aquela vendedora justamente por me sentir sentir um ambiente acessível, né? Mas nem sempre isso acontece e a gente às vezes acaba dependendo até da descrição, principalmente de estampa, de cores daquele vendedor. Então já aconteceu de eu levar para casa uma estampa de onça e achar que é de cobra, de jacaré, enfim, né? Já houve confusões aí no zoológico dos bichos. E até porque, sei lá, às vezes a pessoa enxergou de um jeito e na verdade é de outro, né? Mas enfim. Então, assim, eu acho que nós somos um mercado consumidor, sim, nós queremos comprar, temos as mesmas necessidades, né, como qualquer outra pessoa, né, vão ter pessoas que querem comprar mais, outras menos, mas enfim, né, precisamos também nos vestir, né, mas eu entendo, assim, que as lojas em geral não entendem que somos assim um mercado consumidor, né? Então sempre quando a gente chega, se a gente chega sozinho, é aquele espanto e aquele apavoramento, né? Se a gente chega acompanhado, normalmente o vendedor dirige a palavra ao nosso acompanhante, né? Como se ele fosse decidir o que a gente quer, né? Como se nós não tivéssemos voz mesmo, né? Assim, pra falar o que a gente quer, o que a gente gostaria. Enfim, eu acho que assim, tem bastante coisa aí pra pensar, pra refletir, que pode melhorar. Desde como a moda pode chegar pra gente, até chegar ao ponto do consumo, né? Final. Eu vou complementar com algumas coisas que eu acho que também são importantes da gente falar, que isso aí, na realidade, é um problema para as pessoas com deficiência visual, agora é problema também para outros tipos de pessoas com outras deficiências. Sim. Que é o quê? As lojas de roupa, né? Quem trabalha com moda, as lojas são preparadas para quem vê. Então isso aí é um problema sério. A questão espacial, ela não é planejada para um fácil acesso da pessoa com deficiência visual ou até mesmo um cadeirante. Exatamente. Tá? Por quê? Se você vai para uma loja, tipo lojas de departamento, né, que a gente tem várias agora, com uma presença muito forte no mercado, qual a necessidade deles? Dispor araras ao máximo possível de araras naquele espaço que custa caro, aquele metro quadrado, blá, blá, blá. Então, o que vai acontecer? A circulação de uma pessoa, por exemplo, Maria Rita anda com um cão-guia, né? Outras pessoas com deficiência visual vão andar com a bengala. Então, elas precisam de um espaço um pouco maior, um pouco mais aberto para essa circulação que não existe. O cadeirante, O cadeirante também. O cadeirante também. Eu vou para uma outra coisa que não está na questão da deficiência, mas que tiveram duas coisas que vocês falaram que eu me identifico, e a Carol sabe que eu vou trazer isso em quase todo o podcast, que é a questão de ser invisibilizado, de falarem sempre com quem está me acompanhando na loja, e essa questão do espaço também por ser uma mulher gorda. Uhum. Então, assim, a gente... É muito louco, porque essa questão de acessibilidade... eu não tenho uma deficiência, eu sou uma mulher gorda, essa é a minha questão. E tem questões muito parecidas, como ser invisibilizado e não ter espaço para circular. Então, é uma questão de quando você pensa em a gente está melhorando talvez o espaço
para todo mundo. Exatamente, Sim. exatamente. Na entrevista nossa com vídeo, gente, lembrança aqui, ó, quem não viu, veja. Eu contei um pouquinho mais da história, né, de como é que foi que eu cheguei nessa questão de trabalhar com a relação da moda e as pessoas com deficiência visual. Quando, lá no começo das minhas pesquisas para fazer a primeira coleção, eu fiz uma série de entrevistas. E esses pontos foram sendo levantados. Tanto que, na hora de lançar a coleção propriamente dita, a minha preocupação não se resumiu à roupa, mas também ao espaço da loja. Eu redesenhei o espaço da loja para pensar a questão da acessibilidade da pessoa lá dentro. Né? Então, se eu tinha algo, as lojas lá da gente eram na Galeria do Filho, são lojas pequenas, então se eu tinha algum móvel, alguma coisa que ficava antes no meio da loja, eu tirei. Sim. Para quê? Para poder facilitar essa circulação de um lado ao outro da loja. Né? Então, isso é uma questão. A outra coisa que Maria Rita comenta, que eu acho que também é muito sério, e que as pessoas, o empresariado de uma maneira geral, não percebeu essa questão, nós temos uma população no Brasil de pessoas com deficiência, em especial deficiência visual, imensa. Imensa. Então isso quer dizer que nós temos um público de pessoas com deficiência, um público consumidor de moda e vestuário muito grande. Basta dizer que no censo de 2010, esse número proporcionalmente à população do Brasil chegou a 23,9%, o que equivalia naquela época a 45 milhões de pessoas. Então, quer dizer, não é para se desprezar, mas parece que o empresariado não nota. Continua insistindo numa cegueira para essa situação. Exato. Né? Então, as pessoas com deficiência visual, assim as pessoas gordas, elas ficam invisíveis. E outros tipos de pessoas também. Sim. A gente vai ter uma população invisível imensa, imensa. E aí, o que ela fala, ela toca com relação ao atendimento, é fato. Por quê? Na realidade, as pessoas que são atendentes em lojas, de uma maneira geral, mas no nosso caso aqui especialmente, lojas de roupa, quem trabalha com moda, o vendedor mal sabe falar com uma pessoa com deficiência. Ele se intimida, ele se constrange, sabe? Ele não vai saber chegar perto e perguntar de uma maneira tranquila e facilitar, inclusive, para quem está ali. Então, no caso, a Maria Rita ou qualquer outra mulher ou qualquer homem com deficiência visual, ele não se transforma numa pessoa que facilita o acesso ao consumo. Sim. Ele dificulta. Né? Ele, na realidade, dificulta. Então, aquilo que ele poderia conquistar, que é exatamente um cliente fiel, né? Ele acaba dispensando. Por quê? Por falta de preparo. E esse preparo, eu acho que, um lado, tem que ser uma coisa que o próprio vendedor tem que querer, mas, do outro lado, o empresariado tem que entender que ele precisa treinar exatamente essas pessoas que vão trabalhar dentro da loja. Sim. Porque hoje em dia, inclusive, nós estamos lidando com questões as mais variadas. Hoje aqui nós estamos falando sobre deficiência. Sim. Deficiência visual. Mas hoje a gente trabalha com uma diversidade muito grande de públicos. Sim. E muitas lojas não sabem lidar, os atendentes das lojas, os gerentes das lojas, não sabem lidar corretamente com a diversidade de público que existe hoje em dia. Então isso é um problema muito, muito, muito sério. Sim. Né? Eu queria aproveitar, falando desse despreparo de funcionários, e não sei se teria tempo para eu contar um caso que aconteceu recentemente, né? Pode contar. Na verdade, foi referente até a um concerto, né? Eu fui fazer um concerto, tanto de um trend coat, né? Quanto de uma bolsa. O casacão, eu queria, assim, na verdade, diminuir ele. Ele era G e eu precisava transformar em P. Era uma reforminha um pouquinho, né? Grande. E
Mas enfim, eu fui num lugar justamente assim, numa dessas oficinas em shopping, né? Que normalmente se paga caro, mas se garante a qualidade. E como a reforma era uma reforma um pouco delicada, porque eu queria manter toda a costura, toda a modelagem do casaco, né? E realmente transformar de G para P não é uma coisa tão fácil. E a bolsa, na verdade, ela tinha alguns velcros e eles estavam desgastados e eu queria substituir por zíper, né? E a bolsa já tinha alguns zíperes e eu queria fazer igual, que era aquele zíper trator, né? Que ele é mais grossinho, né? E quando eu fui fazer o orçamento, eu fui sozinha, né? E a costureira mediu lá, tá, o casaco e enfim. A bolsa, a atendente me atendeu e falou assim, olha, a gente vai demorar uns 20 dias para poder devolver a bolsa por conta do zíper, que tem que achar um zíper igual, né? Pra assim, não ficar tão... assim, diferente, né? Pra não descaracterizar a bolsa. Falei, não tem problema, eu aceito o tempo. Dela me passou o valores altos mesmo, assim, sabe? Mas aí você fala, bom, pela qualidade, pela situação, você acaba investindo, isso, exatamente, né? Pra não estragar a bolsa. E fui buscar os meus itens sozinha também. Daí, no que eu fui buscar, eu experimentei o casaco e eu realmente senti que praticamente assim não tiraram nada no casaco. Eu vi que o ombro, eu passei a mão no ombro e o ombro tava certinho, ele tinha até aquele botão, né, do casaco e tal, e tava certinho. Mas o braço e o corpo do casaco, eles estavam largos, né? Eles continuaram largos. E o passante, ele tava, em vez de estar na cintura, tava no quadril, né? E daí, isso a própria costureira viu e falou, eu acho que o passante ficou um pouco baixo, eu vou colocar mais pra cima, né? Isso é fácil fazer. Daí a mulher que tava junto comigo da própria loja, né? Não, o passante tá bom, assim, tentando, né, me enrolar. Sim, agir como se você não fosse capaz de perceber o que você queria. Daí eu assim, não, pode subir, a minha cintura não é aqui embaixo, né, assim. Eu sei onde está a minha cintura. Exatamente, eu sei onde... E pedi pra subir o passante. Daí na hora que eu fui verificar a bolsa como ficou, eu vi que não era um zíper trator, né. E o puxador, que o original é tipo uma bolinha, ela colocou lá uma âncora de navio. Só porque, tipo, tinha um formato redondo, não sei de onde ela tirou aquela âncora de navio, né? E assim, eu não percebi na hora que era uma âncora, né? Mas eu percebi que não era o que eu pedi. E assim, a cor eu também não consegui, não vi e falei pra ela, mas tá a mesma cor? Ela falou, tá a mesma cor. Daí eu falei assim, mas esse zíper não é igual. Daí já tá na bolsa. Ela falou, não, mas esse da bolsa vem de fábrica. A gente não foi o melhor que encontrou, foi esse. Daí voltei pra casa. Daí eu tinha que voltar na loja pra poder retirar o casaco. E voltei com a bolsa pra casa, né? E eu voltei com a bolsa muito insatisfeita e muito incomodada com aquilo, né? Assim, que não era o que eu pedi. E com o casaco também. Daí eu pedi para uma amiga minha, né, assim, a consultora de moda também. Falei, vamos lá comigo, porque eu tô achando que tá, assim, eles não estão levando em consideração o que eu tô falando, né? É como exatamente se eu não tivesse capacidade de avaliar que o serviço não foi bem feito, né? E fiquei muito incomodada com aquilo e voltei com ela. No que eu voltei com ela, a costureira tremeu na base a hora que eu ia provar o casaco de novo, né? A costureira falou, não, mas ela já provou, só tinha que arrumar o passante, eu já arrumei o passante. Tipo, ela não queria que eu provasse de novo, né? Porque ela não queria que outra pessoa visse o que aconteceu, né? Daí provei o casaco, a minha amiga, né, com toda a sinceridade do mundo, mas isso aqui foi ajustado? Mas cadê o pano que tinha que ter de sobra? O que você ajustou? Né? Essa minha amiga entende um pouco de modelagem, enfim, de costura. Queria entender o que foi feito. E deu muito na cara que praticamente não foi feito nada no casaco, né? E a costureira ficou muito, muito mal-humorada, dizendo assim...
eu tirei o que deu pra tirar, porque o casaco era gigante. Daí a minha amiga, não, mas ele continua gigante, né, assim. Daí ela falou assim, mas se eu for mexer mais eu não vou me responsabilizar. Daí a gente falou, não, tudo bem. Daí a minha amiga falou, não, mas nós nos responsabilizamos, porque ela tinha certeza que dava pra diminuir, né, o casaco. E o zíper, eu simplesmente cheguei no caixa e falei, por favor, você retire esse zíper, porque eu não quero esse zíper, assim, não, foi feito de uma forma muito mal feita. E daí tinha uma outra mulher até, ela mesma falou, nossa, realmente, nem a cor é igual, né, porque depois eu fui descobrir em casa, a bolsa era preta, o zíper estava cinza, né, assim, e daí até a moça da loja falou, nossa, mas realmente nem a cor colocaram igual. Eu falei, pois é, né, vocês nem deveriam ter repassado isso pra mim, deveria ter um controle de qualidade na loja, que pudesse ver que o trabalho foi mal feito e ter refeito o trabalho para poder passar para o cliente, né? E enfim, refizeram os 2 itens e fomos eu e a minha amiga de novo buscar, né? Porque ia ter prova, tudo, e realmente eu estava insegura nesse local de ir sozinha, né? E fizeram o serviço certinho, né? A gente até se surpreendeu, porque tava uma má vontade tão grande. E foi um episódio assim que eu me senti muito mal com o que aconteceu, porque a gente busca autonomia, né, para fazer as nossas coisas. Então eu fui na loja sozinha, eu fui retirar sozinha e assim eu senti nitidamente que fizeram um pouco caso com o serviço, fizeram de qualquer jeito. E assim, eu tenho certeza que eles não iam colocar um zíper de uma cor da bolsa para uma pessoa que enxergasse, entendeu? Assim, de outra cor. Sim. Né? Uma cor diferente, exatamente. Porque estava muito notório, era só bater o olho ali, ninguém ia aceitar aquele tipo de serviço, né? Então, assim, me deu um incômodo muito grande de saber, assim, não sei se má fé, não sei dizer o que, mas assim, que se aproveitaram da situação para fazer qualquer servicinho. E me entregaram assim, querendo passar. E quando eu fui buscar, estavam com pressa de eu ir embora. Tipo, não queriam que eu visse direito, sabe? A coisa. Ai, tá ótimo, vamos pagar, e não sei o que, não sei o que. Assim, quiseram nitidamente me passar pra trás. E eu me senti assim muito incomodada, porque eles sabiam fazer o serviço bem feito, eles fizeram o serviço bem feito, no final até me deram um desconto pelo constrangimento, né? E fizeram o serviço bem feito, mas eu precisei levar uma outra pessoa, porque essa outra pessoa, só o fato dela estar lá, a presença dela, deu uma inibida nos profissionais. E daí os profissionais não tiveram coragem de entregar um trabalho mal feito, da mesma forma que fizeram comigo. E, enfim, isso aconteceu uma semana atrás, foi super recente, né? Então, acho que é bom relatar, porque envolve também prestação de serviço e honestidade, e, enfim, um monte de coisa aí que tá em jogo, né? Com Sim. certeza. É uma questão ética. É uma questão É uma ética. questão ética, exatamente. Então você se coloca como um profissional que está te oferecendo para fazer determinado trabalho, então você tem que de fato atender ao consumidor, ao cliente, aquela expectativa que ele tem, independente da condição dele ser uma pessoa com deficiência visual ou não. Veja só, é uma coisa, mais uma vez, né, em cima daquilo que eu estava comentando. Você vai vestir o casaco, é claro que você vai sentir esse casaco no seu corpo. Exatamente. Então você vai perceber, se você está pedindo para diminuir o tamanho do casaco, então quer dizer que você sabe que ele era largo. Para o seu corpo. Para o seu corpo. Sim. Então não tem o que questionar. Agora, por que essa questão, né, de repente querer passar a perna? Porque eu acho que isso daí é uma desonestidade, isso é total falta de ética profissional. Sim. Né? Das pessoas que trabalham nessa loja, seja da gerente, seja da costureira, seja de quem está te atendendo, porque isso não deveria acontecer. Não. De forma alguma. De forma alguma. A questão da cor que a Maria Rita comenta a respeito no caso do zíper, eu já tendo entrevistado várias pessoas com deficiência visual, esse tipo de relato é uma constante. Tanto assim que às vezes as pessoas chegam. Eu lembro de uma garota que foi entrevistada que ela tricotava,
E o caso era, ela estava tricotando uma peça de lã para ela e tal, que era de uma determinada cor. A lã acabou, ela foi na loja comprar para completar. Ela queria a mesmíssima cor. Eles não só não deram uma variante, mas como deram outra cor. Era uma coisa como se fosse assim, a roupa era toda rosa, eles não deram outra tonalidade de rosa porque aquele tom de rosa não tinha mais. Não, deram um cinza. E disseram que era da mesma cor. Que disseram que era da mesma cor. Então, e a garota continuou tricotando, acreditando sem saber que alguém ela estava... que não tem uma deficiência visual comunique para ela isso. Isso eu acho muito triste, assim, as pessoas se aproveitarem disso para empurrar alguma coisa. O que é muito comum, né? Sim. O que é muito comum. A gente tá passando, na realidade, eu acho que nós estamos vivendo um momento na sociedade, de uma maneira geral, no Brasil, fora do Brasil, muito séria em termos de garantir ao outro o direito dele. Sim. Né? Então, tem se discutido uma série de coisas. Eu acho que aqui, nesse caso em específico, a falta de sinceridade com a pessoa com deficiência visual, seja na prestação de serviço, seja no comércio, em qualquer área, sabe? Tem que se estar atento para isso. Ou o que caminho é esse que o empresariado quer construir? Exatamente. E entra nessa questão que eu falei, assim, o quanto a gente acaba perdendo a autonomia. A gente busca autonomia, mas no final você tem que entrar com uma outra pessoa, porque essa pessoa te garante o que já deveria ser garantido, ser seu. Exatamente. A presença daquela pessoa, porque é como se, assim, ali com a presença da minha amiga, acho que os funcionários, agora ferrou. Tipo, agora alguém consegue ver o que a gente vê. Exatamente. Mas você já via, você já tinha visto, você já tinha percebido. Eu não tive voz, eles não me deram voz, como se o que eu estivesse falando não tivesse importância, né? Assim, foi muito pouco o caso, exatamente, eu percebi, falei que o casaco estava largo, não, é assim mesmo. Daí falei do zíper, que não era o zíper trator, não foi o melhor que a gente conseguiu. A cor é a mesma? É. Então, assim, ainda informação mentirosa nesse caso, né? E eu percebi, mas assim, eu percebi que eles não me deram a mínima atenção pelas minhas queixas. Quando foi alguém comigo, daí mudou o comportamento. Daí quer dizer que as minhas queixas eram válidas, né? Mas eu sozinha ali... era como se realmente eu estivesse sozinha e a loja inteira contra mim, sabe? E se eu não tivesse, meu argumento não fosse válido, né? Muito triste isso. Muito, principalmente que isso é uma questão de direito. Exatamente. É uma questão de direito. E se antes ainda a gente já poderia ficar falando de alguma maneira, e tal, mas... ela é uma pessoa com deficiência, tarará. Não, hoje em dia, esse direito da pessoa com deficiência tem lei. Sim, e de fato... tem uma lei que garante uma série de coisas para eles com a maior tranquilidade. Então, quer dizer, se a Maria Rita quiser chegar e reclamar dentro da lei, ela tem todo esse direito. A falta de um atendimento adequado para a pessoa com deficiência, ela pode. Sim. Ela tem uma lei hoje que a ampara. Então isso é um fato, isso é uma conquista. Sim. Claro, né? sim. Que infelizmente, eu acho que tem certas coisas, eu falo infelizmente porque não deveria ser necessário. Sim, não deveria ser necessário, concordo plenamente com isso. Eu acho que essas leis que já existem, que a gente fala que é direitos de todas as pessoas, já deveria garantir o direito da pessoa com deficiência também. Mas infelizmente não é a nossa realidade. Não é a Mas nossa as leis, realidade. elas... Tinha até uma pessoa que conhecemos que ela sempre comenta assim, quando a gente entra nessas questões para problematizar, essa pessoa não gosta dessa conversa e aí ela fala assim, não, mas é só a gente respeitar, é uma questão de usar de respeito. Não, se todos respeitassem, a gente não precisava das leis. A gente não ia precisar ter uma lei para
dar oportunidade para negros, não ia precisar ter uma lei para dar oportunidade para deficientes visuais. O desrespeito é tão grande que a gente chega nesse momento. De leis que garantem que mulheres tenham os mesmos direitos que homens, a gente não ia precisar dessas leis se de fato o respeito fosse algo que funcionasse. Exato. Mesmo com a lei, ainda tem não muita funciona. coisa que não funciona. Sim. Exatamente. É que nem essa lei brasileira da inclusão, né, de 2015, que vem aí para garantir bastante direito, inclusive, por exemplo, foge um pouco do tema, mas do livro acessível, do livro digital, né? Você vai pedir para as editoras o livro digital, é uma briga, e eles não te dão o livro. É uma briga imensa, e as editoras vão dizer que elas não estão preparadas para fornecer isso, porque o contrato com os autores não previa o livro digital. Então, para que esse livro seja feito, é uma grande guerra. É uma grande guerra, exatamente. Sabe? E não conseguimos. No final, eles vão te enrolando, e daí você precisa entrar com um processo para que a sua lei seja garantida, o seu direito seja garantido. Só que até você entrar com um processo, você já pegou o livro, já escaneou, já leu, já terminou, né? Então, assim, você acaba se inibindo de entrar com o processo porque dá muita dor de cabeça, né? No final das contas. Porque a nossa justiça é lenta. Os locais se aproveitam disso para não garantir nada, né? A gente escutava, você que vai atrás dos seus direitos, né? Assim, então mesmo... Não, estamos indo, né? Mas ainda assim é muito difícil. Exato. Aí, nesse caso, para você ler o livro, você usa o Virtual Vision? Eu uso o JAWS, né? Que aí ele lê pra você. Ele lê para meu computador, exatamente. Mas a gente não tem isso para imagens, né? Não tem como. Não. Daí eu preciso, na verdade, escanear o livro de uma forma OCR, que daí entende como texto, não como imagem, né? E daí esse livro é transformado em texto e daí eu consigo fazer a leitura no computador. Mas assim, imagina escanear um livro inteirinho, sendo que a editora tem esse ali, dever, né? E ela tem, até para imprimir um livro, ela precisa ter... Ela já tem. Ela Ela tem um arquivo digital. Exatamente, ela tem um arquivo digital. E eles não fornecem, assim, não tem jeito. É uma briga, assim, maluca, sabe? Eu te perguntei porque o meu sogro, ele é deficiente visual. E aí muitos são os problemas, e às vezes tem problema até com o Virtual Vision, que ele é o programa que ele usa, mas aí às vezes dá problema no programa, se compra um computador novo, aí não bate o sistema, aí tem que ligar lá, tem que pedir um sistema novo. Incompatibilidade. Exato, e aí os problemas são muitos. E aí o que eu percebo assim do dia a dia dele é que às vezes ele tem que ficar filtrando, e eu lembro que você comentou disso no fórum, ele tem que filtrar o que é descrição de quem enxerga do que é opinião. Então, por exemplo, quando você vai comprar uma roupa, um acessório, uma maquiagem, eu lembro que você comentou disso no fórum. E aí o vendedor, às vezes ele vem pra você com uma carga de opinião muito forte do que com a descrição do produto em si, pra você conseguir fazer e vai a sua opinião leitura mesmo, né? Exato. E aí no dia a dia mesmo, como que você lida, assim, como que é? Você já consegue separar o que é a opinião do outro, do que outro é e o que é o descritivo? Do que é o descritivo, quando que ele tá descrevendo e quando ele tá dando opinião. A minha mãe é assim, ela é carregada de opiniões. Né? Todos somos. Eu vou fazer compra com a minha mãe e ela parece que tá vestindo ela, parece que a roupa é pra ela, né? Então daí, né, e eu falo, não mãe, mas eu não gosto disso, eu quero que você me fala como que é. Ela, exatamente. Né? É porque assim, eu falo, mãe, como que é essa estampa? Ah, é feia. É feia, assim. Não, feia não vale, eu preciso saber como ela é. Exatamente. Daí eu, então mãe, mas não é feia que eu quero saber. Como que ela é? Daí quando ela fala que é feia, me dá mais curiosidade ainda. E eu acho que vai ser mais a minha cara ainda. Assim? Então, e quando a minha mãe vê na vitrine, fala pra moça, você pega essa peça aqui, daí a moça, essa peça aqui. Não, essa ela não gosta. Nem adianta mostrar, porque essa ela não gosta. E nem chega em mim que peça que é, entendeu? Ela já tá definindo pra ela você. já está definindo pra mim. Mas como é minha mãe, eu tenho total liberdade, né? Então, mãe, deixa a moça me mostrar a peça, por favor, né? Assim, mas é uma coisa assim muito automática, né? Dela achar que ela sabe o meu gosto, então ela já entra, isso aqui não serve, isso aqui também não, isso aqui ela gosta, e eu não sei nem o que ela tá separando.
porque simplesmente ela separa de acordo com o gosto dela. E assim, vocês falaram, né, dessa questão de separar a opinião do outro, né? Olha como isso é importante. Eu passei a minha vida inteira ouvindo da minha mãe que calça e roupa branca era de médico, enfermeiro e profissionais da saúde e que era muito feio usar. E eu internalizei isso de tal forma. Tu não consegue usar roupa branca. Não, mas assim, depois eu fui me libertando desses conceitos, né? Sim. Porque daí você entrando em contato com moda, com pessoas que entendem, né? Eu lembro que eu comprei a minha primeira calça branca com muito incentivo de uma amiga minha, né? Que ela falou, não, mas olha, é super moderno, né? E comprei minha primeira calça branca. Eu já tive um monte de calça branca, eu adoro calça branca, porque dá pra fazer assim uns looks muito legais, branco e preto e prata, sabe? Eu acho que dá pra fazer uma coisa assim tão criativa com branco. Eu acho que ele soa assim moderno, leve. E eu tinha o conceito que era só profissional da saúde que ia utilizar. A calça branca é só médico, entendeu? Assim. Então, assim, como a gente às vezes vem com conceitos já estabelecidos, né? E muitas vezes familiares, porque são as pessoas que estão mais próximas da gente, né? Ali no dia a dia, conforme eu fui crescendo, quem que estava ali comigo? Minha mãe, né? Vamos se dizer. E daí, o gosto pra ela, calça branca é de médico, então foi isso que ela passou pra mim. Né? E eu fiquei muito tempo com esse conceito. Então, quando você começa a mergulhar no mundo da moda, eu comecei a desconstruir um monte de conceitos que foi me passado. E isso que é muito legal, né? Você poder ter essa independência, né? De escolha e de saber o seu gosto, né? E de desconstruir conceitos que você achava que era verdade absoluta. Nunca me imaginei antes usando uma calça branca, porque realmente, nossa, cara de médico, ridículo, né? Não sei o quê. Mas assim, e hoje em dia é uma peça que eu adoro, né? Assim, tenho calça branca social, tenho de sarja, né? Então você acaba tendo tenho shorts branco, bermuda branca, né? E não me sinto de nenhuma maneira com médica. Exatamente, muito pelo contrário. Apesar né? de ser de uma área da saúde. Não, exatamente. Mas assim, que nem por exemplo, no aniversário de 1 ano do meu filho, eu coloquei uma bermuda branca de lese com uma camisa pink e um Oxford prata, né? Assim. E eu fui pro aniversário logo pensando o que minha mãe ia falar da bermuda branca, porque eu tinha certeza que ela ia ter um julgamento, mesmo que estava com pink, ou seja, não tem nada a ver com look de médico, né? Assim, mas enfim, e a gente carrega isso e sem perceber, né? É uma coisa que vai seguindo pela vida inteira, que nem, por exemplo, sapato. Eu achava que eu calçava 35, porque minha mãe me falou que eu calçava 35. Aí o sapato começou a ficar meio largo e tal. Aí chegou uma época que eu falei, nossa, acho que eu vou provar o 34. E o 34 caiu tão bem que eu descobri que eu calçava 34. Mas assim, pra gente, às vezes é uma descoberta tão assim, às vezes pras pessoas são tão simples, né, algumas coisas. E pra gente, assim, foi como se eu tivesse descoberto a América, né? Nossa, eu calço 34, ninguém me avisou. Tipo, me falaram que eu calçava 35 e o sapato desconfortável, né? Então, como a gente vai carregando algumas coisas e desconstruindo, né, ao longo do tempo, né? A gente vai amadurecendo muito, né? Com informações, com vivências e esse contato com as pessoas que vão enriquecendo a gente. Então, tudo isso é muito rico. Agora, é muito interessante, Maria Rita, quando você fala isso, porque na realidade essa é uma conquista sua. Exato. Porque se a gente for ver, ou se você for conversar com pessoas conhecidas suas, que também são pessoas com deficiência visual, não vai ser todo mundo que vai ter esse desprendimento de deixar a opinião do outro de lado e passar a ter a sua própria opinião. Então, o que a gente normalmente vê acontecer é que a pessoa com deficiência visual continua muito presa na opinião do outro.
O quanto ela é importante, O né? quanto essa outra opinião é importante para ela, para trazer uma segurança. Exatamente. Uma segurança, né? E no caso dos homens com deficiência visual, a situação é muito mais acentuada. Muito mais acentuada. Por quê? A mulher, quer queira, quer não, mesmo se a gente for falar de mulheres com todo tipo de deficiência, sem deficiência, nós vamos ter uma relação com a moda aí que vai existir. Essa questão da aparência, como é que eu estou bonita, elas vão querer saber. A gente tem uma vivência, eu acho, com a moda mais intensa. Mais intensa. Durante a vida toda. Os homens já nem tanto. Então, muitos homens que eu já cheguei a entrevistar com relação a essa questão, né, do consumo de roupa e tal, grande maioria deles sequer entrava dentro de uma loja para poder comprar alguma coisa. Alguém que comprava. Alguém que comprava para ele, alguém, ou era a mãe, ou era a esposa, ou era a prima, ou normalmente era uma mulher que ia fazer a compra porque achava, porque ela entendia qual era o gosto dele, como é que ele ia se vestir, essa coisa. E eu tive a oportunidade de encontrar com rapazes vestidos de maneiras completamente inadequadas para o que a gente conversava. Então, quer dizer, eu olhava para a pessoa, eu via um padrão de roupa, um padrão de imagem construída ali e uma fala que não correspondia àquele padrão. Era como se eu tivesse vendo duas coisas separadas. Entendeu? Eu lembro de um dos meus entrevistados, foi exatamente isso. A hora que eu cheguei para uma entrevista, essa entrevista para mim foi muito marcante. Nós marcamos de encontrar num domingo à tarde e ele queria que a entrevista acontecesse num barzinho. Eu fui buscá-lo na casa dele, isso eu ainda morava em Belo Horizonte, ou seja, foi bem no começo, mas ela é muito marcante exatamente por conta disso. Porque a hora eu não conhecia, eu fui com um amigo dele para conhecê-lo. Na hora que nós chegamos na casa dele e o rapaz veio, eu perguntei para esse amigo dele, que era um amigo meu também, eu virei para ele e falei, escuta, qual que é a idade dele? Né? Porque eu vi um senhor vindo, um senhor formal, camisa polo abotoada até o último botão perto do pescoço, com uma calça social, sapato social, para ir para um barzinho. Que marcou domingo, com você no barzinho. Domingo à tarde. Eu falei, não, e eu de bermuda, o outro de bermuda, camiseta, completamente à vontade. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Eu não tive dúvida, eu perguntei, quem te vestiu? Ele falou, minha mãe. Então, isso aí... Uma questão de autonomia, eu né, vejo, Geraldo? sim, de autonomia, de independência. Eu acho que isso continua sendo um problema para grande parte das pessoas com deficiência visual. Que muitas vezes há um cerceamento do direito da escolha. Exato. Às vezes na justificativa da preocupação, no caso da mãe, do pai, enfim. Ou na falta de informação, no caso da vendedora, que às vezes vai colocar a opinião dela e não a descrição na hora de vender uma peça. Uma coisa que a gente fazia que era super gostosa no curso era exatamente o momento inicial da aula, né, Mariana? Sim, na descrição. Descrição das roupas, a gente pode fazer isso agora, porque na verdade as pessoas estão só ouvindo a gente. Exatamente. E é muito legal a gente saber como que o outro estava vestido, né? A gente adorava a descrição, assim, porque uma que a descrição do Geraldo era extremamente, assim, detalhada. e assim, era tão legal pra gente saber como que o outro estava vestido, porque é algo que a gente nunca sabe, né? Vamos fazer então? Eu acho que a gente pode fazer isso, eu acho que é uma experiência muito boa pra quem tá ouvindo. Se a pessoa não viu ainda as entrevistas, porque tem gente que tá ouvindo só o podcast, tem gente que tá ouvindo só a entrevista, eu tô reparando isso lá no nosso público. E aí eu acho que é uma experiência muito boa, então se você puder fazer, descrever a gente, até porque a gente chegou, a gente não fez isso, Maria Rita não sabe como estamos vestidos. Exatamente. A gente precisa falar pra ela. Cada um se descreve como funciona, Geraldo, como vocês faziam. Ele descreve. Posso escrever? Ele que descrevia, né? Escreva. Você quer que a gente leia pra ver como é que tá? Não, nem precisa, vamos lá. As descrições deles são imperdíveis, tem que
Então ter, vamos né? lá. Vamos lá. Então, gente, para quem não conhece a Aline, tá? Então já vou falar um pouquinho sobre a Aline para vocês. A Aline é uma mulher que tem um corpo mais gordinho, usa óculos, mas não é um óculos tradicional. Presta atenção. O óculos dela nem tem uma forma tradicional, porque ele não é quadrado, como todo mundo imaginaria que fosse, ou redondo, que são as formas mais básicas dos óculos. Ao contrário, ele vai ter um puxado para uma linha de gatinho, mas é um gatinho geométrico. E os óculos são vermelhos. A Aline tem um cabelo encaracolado, é um castanho escuro, tá? Ela tem uma pele também mais, como é que eu vou descrever? A gente chama de oliva, minha Oliva, pele. Mas tá. ela não é uma pele clara, mas também não é uma pele escura. Não é uma pele escura. A Aline está usando uns brincos que são umas formas verticais, eles descem verticalmente da orelha. Ele é preto com contorno em prata. Ela usa também um choker no pescoço, que é branco e preto. A Aline usa em cima do... É um vestido, Aline? É um vestido. É um vestido, porque agora você está aí sentada, eu não estou vendo no total. Mas é um vestido. Um vestido preto de um tecido plissado, tá? Que tem um decote redondo com um decote ligeiramente avantajado. Dá para a gente perceber, inclusive, a alça da blusa ou do sutiã que ela usa por baixo, que é branco. Então ela está usando esse contraste de preto e branco. Então o choker é preto e branco e o sutiã branco com o vestido preto. Que por cima do vestido ainda tem uma outra peça, que é uma peça de malha. É um moletom, é isso? É um moletom. É um moletom de malha. Preto também, ele é todo cortado a fio, ele é aberto na frente como se fosse um casaco, tá? A Aline tem as unhas pintadas de preto. E basicamente aqui nós estamos sentados em volta de uma mesa e isso é o que é possível eu fazer a descrição dela, tá? E tá usando um batom pink mais escuro que é super bonito, gente. A Carol, gente, ela tem uma pele mais clara que a da Aline, é uma pele com uma tonalidade bem clarinha, tá? Ela tá com os olhos bem maquiados, o olho tá marcado com lápis, os cílios estão, como se fala, com rímel, para realçar bastante o olhar dela, tá? Ela tem olhos escuros, ela tem um cabelo que é tingido, na realidade, de um tom puxado por um vermelho, que eu não sei dizer, ruivo. É um ruivo que se mistura com o tom natural da raiz do cabelo dela, que já é mais escuro, tá? A Carol também está usando um brinco, só que é um brinco completamente vazado. Vamos pensar que ele tem a forma de um losango, mas ele tem 3 lados, então eu tenho um triângulo central e um losango que vai formando em cada uma das laterais do triângulo. Então eu tenho 3 faces de um metal dourado, tá? Ele é completamente vazado. Ela usa uma blusa de manga longa, que ela é estampada. O detalhe da estampa é que é uma mistura na realidade, de desenhos. Então eu tenho uma parte que ela é completamente como se fosse uma pintura mais abstrata, como se fosse tintas variadas sobre uma parede, vamos dizer assim, que foi descascando, mas isso tudo num plano só, mas que isso se mistura com uma estampa, um animal print, que vai aparecer em alguns detalhes da blusa, como no punho, que é de elástico franzido, na manga junto do ombro. E agora tem um detalhe muito interessante do tecido, que ele tem um fio de lurex, então ele tem um brilho que, de acordo com o movimento dela, esse brilho aparece ora num lado, ora no outro, que esse fio de lurex, ele, como a gente sabe, ele vai dançando na peça de roupa, ele não fica o tempo inteiro brilhando, não é uma coisa que ela está aqui reluzente o tempo inteiro, não, tá? A Carol, ela também usa uma pulseira no braço esquerdo, tá bem no punho, uma pulseira que tem um desenho, uma inscrição, eu não sei o que é, tá escrito. Abençoada por Deus. Abençoada por Deus, tá escrito na pulseira. Uma aliança de casada, e isso na mão esquerda, e 2 anéis distintos na mão direita, um no dedo anelar, um no dedo médio, com formatos diferentes, só que os anéis são prateados. Tá? Não usa esmalte, ela está sem esmalte aqui agora.
O batom dela, eu não tinha falado ainda do batom, é um batom uma cor de um salmão mais queimadinho, assim, vamos dizer, bem discretinho, bem cor de boca mesmo. Super leve, super leve. Maria Rita, que está aqui do meu lado. Maria Rita tem o cabelo na altura dos ombros, é o cabelo mais escuro, preto. Tá? Maria Rita está usando um batom também nessa tonalidade do coral, só que bem mais vivo do que o da Carol. Tá? E realça muito por conta da tonalidade da pele dela, que ela tem uma pele bem clarinha, com as bochechas rosadinhas. Então essa tonalidade do coral faz levantar um frescor no rosto e uma vitalidade muito legal para a aparência dela, para o rosto dela. Maria Rita também está de brinco, na mesa aqui acho que o único que não está usando brinco sou eu. Maria Rita também está de brinco, o brinco dela é dourado, de ouro, com um banho de ouro fosco. Tá? Esse brinco tem duas formas de losango, como se tivesse um losango encaixado por trás de outro losango. Só que não são linhas retas, são linhas ligeiramente curvas. E os losangos também não são planos, eles também têm uma certa curvatura que dá um movimento nesse brinco. Tá? Ela usa uma pulseira no braço direito, é uma pulseira que tem detalhes em dourado e pedras em várias tonalidades, de ocre, mostarda, dourado, uma tonalidade mais clarinha ali, puxado por um róseo, algumas peças são opacas, outras peças são transparentes e cada peça é diferente uma da outra. Tá? Então essa pulseira ela tem uma forma bastante original exatamente por conta disso. Na mão esquerda ela usa o seu anel de casada, tá? E Maria Rita está usando um vestido Tomara que Caia, que é um vestido todo estampado num tecido como se fosse uma seda. Tá? A estampa ela tem motivos étnicos, vamos dizer, me faz lembrar alguma coisa para o lado do Oriente, da Turquia, sim, motivos próximos a isso, Marrocos, são uma estampa. E as cores também remetem, né, que tem muito laranja, ocre, castor, mostarda, e os desenhos são bem geométricos, por isso que faz lembrar esse lado de lá do Oriente, Marrocos, Turquia, faz lembrar muito aqueles tapetes quilim. É alegre. E é muito tem alegre. Vigor. E tem também em destaque, no meio de todas essas cores mais terrosas, tem um destaque de algumas faixas que são uma tonalidade de verde, que seria um verde, vamos dizer. Aí essa tonalidade de verde, isso é um problema na vida da pessoa com deficiência visual. Definir, né? Definir o que é o verde. Tá? Então tem gente que vai dizer que esse verde é um verde água, tem gente que vai dizer que esse verde é um verde petróleo, tem gente que vai dizer que é um turquesa, tem gente que vai falar, cada um vai falar uma coisa. A gente vai falar inclusive que é azul, não é verde. Exatamente. E como Maria Rita está do meu lado, eu consigo dizer que ela está com um sapato, porque dá para eu ver, uma sandália, tá, de couro, que é em tonalidade de bege também, assim, bem tom de pele, com a frente dela é toda trançada, tem várias tiras que são trançadas, tem a correntinha que envolve o tornozelo e uma parte de trás para encaixar o calcanhar. Agora gente, essa é a parte mais difícil, porque é você fazer a autodescrição. Autodescrição. Quem sou eu? Como é que é o Geraldo? O Geraldo já foi louro, já teve cabelo, hoje o cabelo é ralo e ele é grisalho. Mas o olho continua azul. Mas o olho continua azul. Meus cabelos não são os mesmos, mas o olho continua a mesma coisa. Isso que é importante. Tá? Eu uso óculos, tá? E eu tenho um óculos que é um óculos atualmente, o que eu estou usando é um formato mais retangular e ele tem duas tonalidades, uma tonalidade de um verde, meio verde pistache de um pedaço e branco leitoso no outro pedaço. Tá? Não tenho barba, não uso não tenho barba, não estou seguindo a onda dos homens barbados. Sou bem claro, sou tão claro que eu chego a ser vermelho, de tanto que minha pele fica rubra,
principalmente quando eu estou falando muito e estou sentindo calor, como agora. Você pode ligar o ar-condicionado. Bom, eu estou usando uma camiseta que ela é... Na malha a gente diria que ela é cor da pele, mas ela faz lembrar a cor do papel craft. E tem uma inscrição na frente que está escrito Think Outside the Box, ou seja, pense fora da caixa. Tá? Isso está escrito em preto e com letras grandes, e tem um detalhe de uma linha que passa por abaixo da palavra outside, tem uma linha vermelha, e a inscrição box está do lado de fora dessa linha vermelha. Ou seja, vamos pensar fora da caixa, né? Vamos começar a pensar. Eu acho que isso daqui é uma proposta do próprio programa do Sinta, não é verdade? Eu uso um relógio que tem uma pulseira preta, a caixa do relógio é prateada e o espelho do relógio é preto e os números também são prateados, e eu tenho um anel e uma aliança no dedo anelar da mão esquerda. Tá? Estou de calça jeans, tênis preto, cinto com uma estampa de... O meu cinto na calça, né? O cinto da calça é uma estampa de camuflagem, mais ou menos nas tonalidades da camuflagem. Estou de tênis preto e a minha meia também tem estampa de camuflagem, só que ela é em tonalidades de azul, cinza e preto, para combinar mais com a calça, com o sapato, para não ficar uma coisa tão longe uma da outra. Sim. Basicamente é isso, gente. Agora vocês já estão sabendo como é que a gente é e está vestido. Basicamente, muito legal. Essa discussão é extremamente completa. Não é? E aí eu já queria usar o gancho para a gente ir para outra parte da conversa, que é a parte de material de estudo. Deixa eu só... Vamos ver quanto tempo estamos aqui. A gente vai ter que falar dessa parte rapidinho e encerrar. Mas é que eu acho que é muito importante a gente falar dessa questão do estudo, porque a hora que a gente estava falando dos livros, eu fico pensando, livros de moda são livros com muitas imagens. São. E aí, como é que a descrição dessas imagens estão sendo feitas e como é que você preparou o material para que elas tivessem todo esse acesso a poder estudar mesmo a história da moda, estudar as formas, porque eu acho que aí está uma questão de acessibilidade extremamente importante, que é acesso à informação. Eu tive uma preocupação muito grande quando eu resolvi fazer o curso, exatamente já pensando na questão de leitura, né? De todo tipo de leitura. O que eu quero dizer de todo tipo de leitura? A aula, o material didático pedagógico, eu estudei bastante toda a questão de recursos pedagógicos, como poderiam ser levados para a acessibilidade da pessoa com deficiência visual. Então, tudo que era desenho era transformado em alguma coisa com relevo. Então, eu usei muito relevo em soutache, sobre pranchas de papelão, para que ficassem firmes e pudessem ser pegos pelas pessoas com deficiência visual. Algumas partes eu transformava em mini esculturas, algumas coisas, para que também tivesse a oportunidade de colocar a mão por dentro, né, do conhecer o espaço interno. Eu acho que isso também é importante da gente falar. Outras coisas, ter a roupa em loco para que pudesse ser inclusive experimentada. Né? Então, por exemplo, se eu estou falando de história da moda e estou falando de décadas da moda, como no século XX, que a gente passou por isso, né, Maria Rita? Então tinha uma arara gigantesca, assim, uma arara de, 8 metros de comprimento, lotada de roupa, pegando desde os anos 50 até atualmente. Para que elas pudessem, inclusive, vestir. Assim. E aí eu acho que é uma experiência incrível que, por exemplo, eu não tive. Não, você não tem. Sendo evidente, não tive de sentir as roupas dessa época e colocar e conseguir saber como é que aquilo vestia, como é que era o corpo. E isso eu acho muito importante. Porque ali, por exemplo, eu pude falar com elas a respeito de uma série de coisas do que diz respeito à moda. Então ali a gente falava de forma, a gente falava de volume, a gente falava de textura, a gente falava de modelagem, de estrutura, de tecnologia têxtil, um monte de coisa. E como é que isso ia mudando de tempo a tempo. Né? Porque o material estava ali, disponível. E uma coisa que eu mantinha sempre, porque eu construí esse acervo, na realidade, eu fui adquirindo peças, construí o acervo, e esse acervo ficava na sala, independente da aula. Por quê?
Porque se em uma aula seguinte surgisse o assunto, tal roupa assim assada, eu perguntava, qual? Aí a pessoa descrevia a roupa que estava falando, a gente ia lá no acervo, pegava a roupa e trazia para dentro da sala. Sim, porque aí todo mundo conseguia Aí sentir retomava isso. Né? Então isso aí você vai trabalhando também a questão da sua memória, junto com todo o aprendizado. Sim. Né? Então a construção desse material acessível, ela foi toda ela pensada para que ele também estivesse constantemente no espaço da sala de aula. Sim. Sabe? Então, para falar dos mais diferentes assuntos que circundam o aprendizado de uma pessoa que está fazendo design de moda, por exemplo, todo o material estava ali constantemente. Geraldo, existe algum museu desse tipo? Eu estou pensando num museu para os deficientes visuais. De moda, tocarem até onde eu essas saiba, peças. não. Até onde eu saiba, não. Seria muito incrível nos deixar museus acessível que- para todos. E aí teve uma coisa muito louca, porque eu fui pra Nova York há pouco tempo e eu fui ver a exposição do Rico Cubo. E fui que maravilha, hein? foi maravilhoso. Nossa Senhora. Sim, e foi coincidência. Saiu o meu intercâmbio, eu não sabia que a exposição ia sair no mesmo tempo e aconteceu. Eu estava lá naquele momento. Foi maravilhoso. Mas eu percebi exatamente isso, a gente não tinha acesso ao toque daquelas peças. E principalmente para uma designer como o Kawakubo. Quer dizer, aquelas roupas dela que tem tecidos especialíssimos. Exato, Então, eu descobri que tinha coisa feita de TNT, que a hora que a gente olha na imagem, você nunca percebe que é TNT. eu já tive a oportunidade de entrar dentro de lojas dela, tanto na Europa quanto no Japão. Sim. Então, você pegar no produto é outra coisa. Sim. Sentir a proporção do produto, ela trabalha muito com volumes. Sim. O tempo inteiro, né? Então, como é que esse volume é construído? Que estrutura é essa que tem aqui? Sim. Então, a questão do museu do traje, na grande maioria dos lugares, até onde eu já conheci, você não tem um acesso tátil. Mas uma coisa que, só voltando aqui à questão da aula, é que eu não ficava contente com a questão só do tato. Então tinha aula que tinha música pra gente ouvir. Então eu estava falando da década de 60, a gente tinha trilha sonora da década de 60. Sim. Tinha sempre uma parte do cafezinho que era fundamental. Era um intervalo onde, na realidade, o que acontecia era uma troca de conversas as mais variadas, mas que essas experiências vinham também para essa hora do cafezinho. Então era um outro sentido sendo despertado para poder associar com aquilo que estava sendo aprendido. E é por isso, As e é por isso que o nosso canal se chama Sinta. Sinta, porque a gente a quer que as moda pessoas ela é sintam. sentida. Exatamente, a gente acredita muito nisso. Que eu acho que muitas das conversas que a gente teve, que foi da onde saiu a ideia do projeto, elas vieram por perceber que o mercado está virando uma coisa muito massificada e que as pessoas estão perdendo esse sentir da moda, que é a sensação de ter o toque do tecido na tua pele, o cheiro do tecido, porque tecido tem cheiro, Claro. Qual é a O tecido emoção, faz barulho. faz gente. barulho, exato. Qual é a emoção que te dá na hora que você tá num desfile e é aquela música com aquela luz, com aquela apresentação? Qual é a emoção que te dá na hora que você tá na sua casa e colocar uma roupa no teu... E aí era muito por isso, e o Sinta veio disso, assim, essa iniciativa veio disso. O projeto existe há 2 anos, e ouvir vocês no Fórum de Moda em 2016 foi fundamental para esse projeto desenrolar. Claro, e logo depois Muito feliz com isso. e logo depois teve um encontro sobre sustentabilidade. Exato, na Que moda. nós ouvimos, não sei se você estava. Não sei se eu tava, eu acho que era você, eu acho que você me mandou algum vídeo sobre. O Jun Nakao, ele diz que ele só faz moda porque ele emociona pessoas. Exato. Então tem total a coisa do sentir. Então a gente conversou, e aí também com base na música Socorro, do Arnaldo Antunes. Então foi, Né, foi que de muito socorro, não tô essa... sentindo nada, né, nesse momento que a gente vive tão corrupto, de tantas atribulações. A gente quis trazer esse momento de sentimento, de emoção, de falar de moda com mais profundidade, com mais amor, com mais carinho. E é isso. É isso.
Alguma pergunta E eu acho que a mais? gente tem um programa feito. Vocês têm um. Muito legal, e eu desejo sucesso para o programa e que na realidade a gente possa sentir muito esse programa no ar durante muitos e muitos e muitos podcasts. Muito obrigada. Para falar E com a aí, gente. a gente vai para uma parte na passarela, mas antes disso o que eu queria falar é que assim, a ideia do Sinta ela é muito aberta, então se vocês tiverem temas que vocês achem importante, vocês que já estão passando por aqui agora e que acham importante, queiram falar, para vocês escreverem pra gente também e propor esses temas. Porque eu e a Carol, a gente decidiu que ia ser um lugar onde a gente ia trazer lugar de fala. A gente está trazendo os temas que pra gente agora no começo é mais sensível, talvez, e por muitas questões de família e nossas questões pessoais agora no começo. Mas o que a gente quer é que esses programas sejam Para todos. Para todos. Então, até quem está ouvindo, a gente tem um e-mail, que é o sintaatendimento@gmail.com, é isso mesmo? Pedir para cara Acho que sim. Pra Thalita colocar a nota do editor e dizer o e-mail, de dizer pra gente o que vocês querem falar, e é um canal que é para estar aberto, mesmo a isso. E aí agora a gente tem a nossa última parte, que chama Na Passarela, que são indicações de coisas que vocês acham que estejam acontecendo na cidade, livros, filmes, na verdade qualquer coisa, não precisa estar relacionado ao tema, pode estar, que vocês indicam para quem está ouvindo aí nesse momento. Olha, eu não fui ver ainda, tá? Tô louco para ver a exposição do Basquiat. Basquiat. É bingo do Sinta, se você Basquiat todo o programa alguém indica. Eu não fui, você foi vi, ali? mas por conhecer já Vamos o todos. trabalho do Basquiat, é uma exposição que realmente assim, eu quero enfrentar a fila para poder ter a oportunidade de ver. Essa seria uma indicação minha assim, de cara, né? E aí eu vou indicar uma outra coisa também, que eu acho que é super bacana. Quem não conhece, de repente, já ainda não teve notícia, eu trabalho com um grupo, uma equipe muito grande que está fazendo uma websérie chamada Mulheres em Série. E ela vai falar de todos os tipos das mulheres, de todas as dificuldades das mulheres, de várias sensações das mulheres. Eu acho pertinente falar, inclusive, isso hoje, apesar do programa não vai ao ar hoje, dia 8. Mas estamos gravando no dia 8. Estamos aí elogiando as mulheres nesse dia. O Mulheres em Série, que também tem um canal no YouTube, que eu acho que é super bacana, vai trazer discussões muito pertinentes com esse nosso momento atual. O que é que está acontecendo no mundo e o que está acontecendo com o mundo das mulheres atualmente. E eu trabalho não como ator, não, mas como figurinista nessa produção, e eu recomendaria para colocar na passarela. Ok, essas são as indicações de Geraldo. E a Rita, suas indicações. Olha, eu ando com a vida social um pouco suspensa. Então as minhas indicações, assim, elas estão todas voltadas para a parte infantil. Pode ser pra parte infantil, não tem problema nenhum. Inclusive, hoje eu fiquei de comprar ingressos pro show do Tiqueque no Sesc Vila Mariana. O Tiqueque, ele é um grupo infantil que eles são sobrinhos daquele Palavra Cantada, né, do Paulo Tati, aquela família, né, que faz música infantil. Maravilhoso. Muito eu lindo. amo Palavra Cantada. Eu ainda não tenho filhos. E o Arnaldo Antunes também, né, demais. canta muito com eles. E daí eles têm, o Tiqueque, assim, são sobrinhos, né, que até são profissionais também da área da educação, psicóloga, educadoras, e que eles formaram um grupo infantil que não, assim, não só a música, mas eles também tocam com o corpo, eles fazem os instrumentos, né, corporais, então tem até a ver com o programa aqui, Sentir, né, porque às vezes eles fazem shows assim, totalmente corporal, né, assim, não só a parte instrumental, eles fazem com o corpo, é uma coisa assim, muito artística mesmo, né. E ultimamente é o que eu ando frequentando, né? Ouvindo. Eu tô bem mergulhada, assim, nesse universo infantil, sabe? Então acho que é o que eu posso indicar. Vai que tem alguma mãe que esteja escutando, né? Provavelmente tem mães escutando, sim. Ou tias, primos. Eu, às vezes, eu faço programas infantis com os meus primos. Então, né? Tem pra todos os gostos, Sim. né? Então é o que eu tô vivendo no momento, né? Sim.
Eu vou trazer a Lili me convidou, inclusive, e aí nós não fomos assistir, que é Trama Fantasma. Uhum. Já olhei aqui, tá no Itaú, no Precisamos Cinema Itaú, ver. que é sobre um estilista nos anos 50, Estilista inglês, o Hitchcock. Eu nunca tinha ouvido falar nele, e aí é uma coisa minha da moda que fui ouvir falar agora por conta do Que eu Oscar. saiba, eles não ganharam, eles ganharam de figurino. Sim, eles né? ganharam de figurino, mas... incrível. E Que é o isso Daniel aí. Day-Lewis, né? Vamos Exato. todos assistir, todos Ele convidados. é maravilhoso, ele anunciou a aposentadoria dele do cinema com esse filme. Com esse filme, exatamente. É o último Não sabia. filme dele. É. É o último filme dele, sim. Inesquecível em Meu Pé Esquerdo e outros tantos filmes. Né? Exato. Então vamos lá prestigiar. Sim. Yeah. Eu vou fazer uma indicação. Eu não lembro se eu já indiquei esse livro aqui, mas eu vou indicar de novo. Eu acho que não, porque eu não terminei de lê-lo. E normalmente eu indico coisas que eu terminei. Mas é o livro Fome, da Roxane Gay, que ela tá falando sobre como foi o processo de como ela engordou depois de ter sofrido estupro coletivo. E como isso teve a ver com esconder o corpo. E aí ela vai falar de toda a relação dela também com a moda, com a comida, com a sociedade. Então ela traz muito essa informação de como foi a relação dela. E ela chegou a pesar 250 quilos e ela vai falar de como foi tudo isso. Eu ainda não terminei de ler e eu tenho seguidores do meu canal me cobrando isso porque eles querem a minha opinião sobre o livro, porque é um livro difícil para mim, como mulher gorda, para ler. Porque ele traz questões muito duras do que a gente passa todos os dias. Mas eu acho que é um livro extremamente interessante para qualquer pessoa ler, porque ela vai trazer e vai contar o que é essa invisibilidade da mulher gorda na sociedade. Então, fica aí essa dica. Livro Fome. Muito bom. E ela escreveu um também chamado Má Feminista, que tá na minha lista. E eu preciso... É o próximo. É o próximo. E é isso. Estamos no programa. Até a próxima. Um grande beijo. E indique o nosso podcast para os seus amigos, amigas, e apoie trabalhos de mulheres podcasters. É isso aí. A gente tá e aqui. mande temas, assuntos que vocês queiram saber mais. Gente, Super beijo. obrigadíssimo. Obrigada. Adorei. Muito Foi bom. muito bom.